graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente nos seus corações. Amém? Amém. Quão bom e maravilhoso é poder estar realizando o culto do Senhor no nosso lar, na nossa casa. Já houve outro culto aqui, foi reunião de oração, né? Mas oficialmente esse está sendo o primeiro culto no domingo. Isso é motivo de alegria. Não é, dona Júlia? É motivo de alegria, né? E temos outros motivos de alegria também. Embora a visita indesejada do ladrão aí, nessa madrugada aí, né? 1h da manhã que nos visitou. Mas o importante é que Deus está agindo, Deus está operando, né? E que o Senhor tenha misericórdia dele, que ele se converta, aceita Jesus e entregue sua vida para o Senhor, para que ele seja abençoado sobre essa terra, né? Depois vamos estar fazendo uma oração por ele, né? Mas outros motivos de alegria também é de ver a Bianca aqui. Você é muito importante no nosso meio, tá, Bianca? Eu fico feliz quando você está assim, junto conosco, tá? Você é uma flor no jardim de Deus e essa flor tem que estar sempre junto conosco, né, para brilhantar, né, em nome de Jesus. É motivo de alegria também, né? E motivo de alegria também hoje poder estar oficializando, recebendo o nosso irmão Alexandre, a esposa, que já éramos ter feito no culto de ceia, mas não foi possível eles estarem lá. E aí eles estão conosco. E hoje nós vamos estar oficializando, apresentando a igreja, para que todos saibam, né, que fique até gravado aqui também, que vocês façam parte da família de vida cristã. Amém? Quero chamá-los aqui à frente, por favor, venha o Alexandre, Emanuel, eles estão vindo de uma outra denominação, ele vai simplesmente dizer o nome da denominação que ele veio, né, vai dar saudação aos irmãos aí, né, e sentimos alegres porque sabemos que é um potencial no nosso meio, um conhecedor das Escrituras, né, que já tem longos anos de experiência no Evangelho, na vida cristã, tanto ele quanto a esposa, né, e está vindo para somar, né? Então a gente fica feliz, né? É motivo de alegria poder estar fazendo esta recepção nessa noite em nome de Jesus. Então, vou dar a oportunidade para o Alexandre dar uma palavra e também depois a Luísa, tá bom? Amém. A gente veio do Ministério FATAF, Família Apostólica Tabernáculo da Fé. Fomos bem acolhidos lá, trabalhamos para o Senhor lá, mas entendemos que o Senhor tem um novo tempo para a gente. E oramos durante um tempo, passamos um período buscando o Senhor, buscando a direção. É engraçado que eu mudo de ministério sem visitar a igreja. Não tenho o hábito de estar visitando a igreja, a não ser que seja um convite assim realmente específico. Vem ministrar aqui. Mas tipo assim, vamos visitar, porque a gente não tem esse hábito. E a gente espera, eu espero a direção de Deus mesmo quando chega o tempo. E foi o que aconteceu. Chegou o tempo, pedimos a bênção aos nossos pastores lá e foi muito assim, diante de Deus, foi muito leve, foi assim, uma tarde gostosa até, de passar ali com eles. E pedimos a bênção e entendemos que o Senhor tem algo novo para a gente, tem um novo tempo, que o Senhor tem um povo preparado ali. E pela graça dele, confiou a gente estar à frente ali, por pura misericórdia do Senhor. Ele que nos capacita. Amém? Amém. Eu creio que estaremos sendo muito bem recebidos, temos visto isso. Somos da família, literalmente, de Cristo e da família no sangue, né? E é isso. Amém. Amém? Graça e paz. Amém. Quero agradecer a recepção por todos. Estamos aqui para somar. Amém. Amém. Sejam bem-vindos. Amém. Louvado seja Deus, né? Pela vida do casal. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar em favor deles, da família deles,
E eu quero que os irmãos já Eles saibam já também. são diáconos ungidos. Ah, sim, são diáconos ungidos também, foi bom ter lembrado. Obrigado. São diáconos ungidos também, né? Que vêm para somar conosco, né? E gostaria que os irmãos estivessem orando por ele, pelo ministério dele, porque pelo fato de morarem bem distante daqui, né? Lá na Parque Continental, estaremos lá abrindo na casa deles um trabalho que também será aos domingos, né? E assim que possível eu estarei, quando eu não puder a Cristina vai, e a gente vai dando assistência para eles. Amém. E ele também tem todo o recurso, tem todas as condições de estar também dirigindo esse ponto de pregação ali, naquela área continental, né? Então, que nós possamos estar intercedendo também, e sempre que for possível, tiver condições e condição, os irmãos estejam presentes lá também, né? Dando uma força nesse trabalho que está começando também, em nome de Jesus. Né? Então, vamos orar. Eu queria pedir a irmã Ana que fizesse essa oração em favor do casal, né? Essa estadia deles aqui, que sejam abençoados e que a igreja também seja abençoada, em nome de Jesus. Senhor, primeiramente, nós te louvamos, Pai. Senhor Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos iluminado. Senhor, nós pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre a vida desse casal. Senhor Deus. Eles vieram para somar, Senhor. Sim, Senhor. Então que o Senhor os use, Senhor, da maneira como o Senhor quiser. Oh, Deus, Porque o Senhor verdade, é o Deus Pai. da vida deles. O Senhor é o Deus da Deus. nossa vida. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a Senhor, sua vontade, verdade. porque ela é boa, perfeita e agradável. É. Senhor, eu entrego a vida deste casal, Senhor. O ministério que o Senhor tem nas mãos deles, Pai, que possa prosperar, que possa crescer, que possa frutificar, Senhor. E que o teu nome seja exaltado e glorificado em tudo que eles fizerem, Pai. Assim fica conosco também, Senhor. E que a nossa igreja possa estar crescendo, Senhor, multiplicando, Sim, Deus, Senhor. para a glória Porque do nós teu vivemos santo num tempo, nome. Senhor, que a terra está gemendo, Senhor. É E nós verdade, estamos aqui Pai. para dizer, eis-nos aqui, Senhor, use-nos Deus. de acordo com a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, nos derrama o teu óleo sobre a nossa cabeça, para que possamos, Sim, Senhor, Deus. prosseguir com o rosto erguido e com a nossa fé, Senhor, em Ti, para que possamos romper em fé, pois é no Teu nome, Senhor, que nós queremos Te adorar, Te agradecer, Te louvar e abençoar a vida deste casal, Senhor, para que o Teu nome cresça e resplandeça a Tua glória sobre as nossas vidas e a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, por favor. Nós vamos cantar aquele cântico, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quero que os irmãos saiam dos seus lugares e dêem um forte abraço nesse casal, né? Digam que eles são bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Ó quão bom e quão suave é, bem alegre. Quando falar para apertar a mão do seu irmão, você sai do seu lugar, aperta a mão do seu irmão, em nome de Jesus. Ó quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Ó quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Pra mim também é bom demais ter ao meu lado os meus irmãos e apertar a sua mão e lhe dizer te amo. Pra mim também é bom demais ter ao meu lado os meus irmãos e lhe dizer de coração
salva de palmas para Jesus. Louvado seja seu nome, Senhor. Aleluia. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero apresentar também para o irmão Alexandre, diácono agora Alexandre, e a diaconisa também, Will. Nome fácil, né? Fácil de guardar, né? Quero apresentar a irmã Ana, a nossa tesoureira, a família de vida cristã, e juntamente com a nossa irmã Renata, que é a segunda tesoureira, são as duas responsáveis aí pela finança, né? E graças ao bom Deus, Deus tem dado graças e tem abençoado e tem mantido essa obra, esse trabalho em nome de Jesus, né? A nossa irmã Érica também é a nossa intercessora, né? Responsável pela intercessão, todos os cultos de sexta-feira, até um dia que vocês quiserem, né? Aí eu passo lá, pego ela, a gente vai para lá, né? E realiza um culto de oração lá às sextas-feiras, é só reunião de oração, é 1 hora, né? De oração, de intercessão mesmo, que é muito bom, muito gostoso. Inclusive, na última sexta-feira, o pastor Luiz, você não está sabendo que você não foi, né? O pastor Luiz e a irmã Luciana estavam lá no culto de sexta-feira. Eu sei que ele estava. Você falou? Ah, sim, eu falei. Mas louvado seja Deus, né? Então, que tem mais alguém? Acho que era só isso mesmo. A irmã Joyce, que ela não está presente hoje, ela é a nossa secretária, tá? Então ela vai pedir para vocês o nome, endereço, data de nascimento, para a gente poder estar registrando, chegar na data de aniversário, a gente fazer umas comemorações, né? Ela é a nossa secretária que está nos auxiliando, nos ajudando aí, tá? E a nossa anciã, nossa dona Júlia, né? Que é a nossa anciã aí que está orando por nós. Não, Júlia? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela vida da nossa irmã. Bem, irmãos, eu gostaria de estar lendo a palavra do Senhor. Cadê meu óculos? No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu não acho, né? Tem uma declaração aqui nesse texto que nós vamos ler, a partir do verso 44 até o verso 51, que eu coloquei como o tema da mensagem, da palavra, nesta tarde, né? E diz: tarde virá o meu Senhor. Então, vamos estar acompanhando atentamente a leitura. E quando chegar nesse versículo, né, os irmãos vão saber que é o tema da mensagem nessa noite. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, a partir do verso 44 ao verso 51. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora e que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz, aqueles servos que o seu Senhor, quando vier, achar servindo desta maneira, assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.
verso 48. Mas se aquele mau servo disser ao seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, palavra de Cristo Jesus, no seu sermão profético. E rogamos, ó Deus, que da mesma forma como o Teu Espírito Santo tem falado no meu coração, baseado sobre esse texto, Tu venhas também falar em cada coração aqui nessa tarde, Pai. Para que cada um possa sair, Senhor, nessa tarde daqui, ó Deus, consciente, Senhor, da obrigação de nos esforçarmos cada vez mais para sermos bons servos diante de Ti, Senhor. Nós oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz menção de 2 servos e de 2 destinos. Ele é bem claro acerca do destino do servo fiel, mas ele também é bem claro acerca do destino do mau servo. E o que mais chama atenção, irmãos? O que mais nos chama atenção é que o texto está relacionado a servo. Não é a ímpio. Já houve aqui essa pergunta, né? Acerca do ímpio, e do incrédulo e do temente a Deus, do que confia em Deus, né? Mas aqui está falando sobre servos. Servos são aqueles que servem. Servem ao Senhor. Como em todo lugar existe o servo que cumpre com as suas obrigações, e existe aqueles que são relapsos, né? Aqueles que até cumprem com alguma obrigação, mas não levam a sério as coisas do seu Senhor, tá? Então eu fui desenvolvendo alguma coisa aqui. 2 dias antes da Páscoa, no Monte das Oliveiras, Jesus prega o seu sermão profético. Esse capítulo 24 do livro de Mateus, nós sabemos que é o sermão profético de Jesus. 2 sermões que ficaram na história. Tanto o primeiro sermão, registrado lá no capítulo 6, do Evangelho de Mateus mesmo, né? Que também foi no monte, não no Monte das Oliveiras, mas sim lá à margem do Mar da Galileia, né? E lá o Senhor ensinou os seus discípulos a vida cristã, o verdadeiro e genuíno Evangelho, para uma vida fiel, justa e eterna, né? Este capítulo 24, os 31 versículos iniciais, está se referindo exatamente acerca das coisas que haveriam de acontecer. Nos primeiros 31 versos iniciais, Jesus prevê tudo que haveria de acontecer sobre a terra. Por isso que ele é chamado de sermão profético. Porque Jesus está revelando as coisas para nós.
E realmente os nossos olhos estão constatando que tudo aquilo que Jesus estava se referindo, revelando, está acontecendo. Já aconteceu muitas coisas na história da igreja, nesses 2021 anos, como está acontecendo e vai acontecer. Né? E eu quero destacar aqui algumas coisas. A primeira coisa que Jesus diz aqui, que muitos viriam em meu nome. Logo no início do capítulo 24. Porque os discípulos, irmãos, eles estavam lá no templo de Jerusalém, juntamente com Jesus. E no momento em que Jesus sai do templo de Jerusalém, os discípulos chamam Jesus e dizem: mestre, mestre, venha contemplar a estrutura deste templo. Irmãos, o templo de Jerusalém era uma das maiores maravilhas daquele mundo conhecido. Era realmente um fenômeno, era algo estrondoso, era algo maravilhoso, construído pelas mãos dos judeus. Aquilo era um orgulho, até mesmo para os discípulos, para todos os judeus. Né? E cheio de orgulho, os discípulos chamam Jesus e diz: mestre, venha contemplar, venha ver que coisa linda, que beleza, o que somos capazes de fazer, né? E Jesus olha para eles e joga todo o orgulho deles por terra. Não sabeis vós que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada? Jesus já estava profetizando que nos anos 70 haveria uma invasão em Jerusalém e aquele templo seria totalmente destruído, como aconteceu realmente. Depois de 70 anos, o general Tito invade Jerusalém e destrói o templo de Jerusalém. Né? E então os discípulos reunidos com Jesus ali no Monte das Oliveiras, e eles pensando naquelas palavras de Jesus, disse: mestre, quando essas coisas irão acontecer? Quais são os sinais? Para que saibamos quando será a sua vinda. E aí então Jesus começa aqui a dizer, né, algumas coisas. Muitos virão em meu nome. Né? Logo aqui, em seguida, aqui, no acho que verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, ao longo desses anos todos, já 2 milênios, centenas de pessoas já vieram a esse mundo se dizendo ser o Cristo, e enganaram a muitos. E ainda estamos para enfrentar aquele a qual a palavra revela que será o anticristo. Então era uma das primeiras coisas. Ouvirão de guerras e rumores de guerras. Isso é o que mais se ouve, né? Desde o Velho Testamento. Porque naqueles tempos as nações guerreavam com as outras nações, disputavam o poderio mundial conhecido daquela época. Né? E quanto a isso, irmãos, tem 3 coisas que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Existem 3 tipos de guerras que nós constatamos ao longo da história do ser humano. Né? Primeiro, a guerra armada, que é a guerra que tira sangue, que comete atrocidades. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram decapitadas, foram feridas, sangues derramados ao longo da história da humanidade por essa guerra, guerra armada, que é a guerra da força. Para obter o poder, tinha que exercer a força, receber o poder na força. Mas com o passar do tempo vem uma outra guerra chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, ela reflete o medo e a tensão. Ou seja, aqueles dominadores já estavam dominando a terra.
dominando os povos, as nações. Eles, através da força já de muito derramamento de sangue, já estavam dominando. Mas como fazer para se manter no poder? É exatamente sem derramar sangue, sem continuar derramando sangue. É a Guerra Fria. É impondo o medo, impondo a tensão. Aí vive nações e povos subjugadas, como estava subjugado o povo de Israel. E como até hoje muitos são subjugados pelo medo. Quantas pessoas não saem de casa por causa do medo? Essa é uma guerra. E a terceira guerra, né? A guerra do silêncio. E a guerra invisível. A guerra do silêncio. Nós vemos isso acontecendo muito isso. Que é a traição, é a mentira, é o engano. E hoje é tão fácil as pessoas nos enganarem, né? Eu não quero confundir a mente dos irmãos de forma alguma, mas eu tenho um conhecido meu e da Cristina, que mora no Triângulo Mineiro, onde nós estivemos lá, eu sempre esqueço o nome daquela cidade lá. Nós ficamos até hospedados no hotel dele, né? Ele é cristão, pertencente à igreja lá, né? Uberlândia, né? Uberlândia. E Uberaba, é isso mesmo, é a terra lá do espírita lá, né? E eu tenho ele no Facebook, e ele é meio esquerdista, né? Mas eu mantenho ele no Facebook, é amigo nosso, e sempre a gente está conversando, né? E falando, né? Conversando com ele, né? E ele me fala algumas coisas que me faz pensar. E acho que a gente deve pensar. Ele diz: está todo mundo vibrado em Bolsonaro. Um homem que casou 4 vezes. E um homem começou a citar um bocado de coisa, né? E diz que, por intermédio dessa polaridade aí, as igrejas estão divididas. Que já existem pastores que estão recusando a dar ceia para quem é esquerdista. A palavra dele, eu não sei, primeira vez que eu ouço falar isso, né? E aí eu fico imaginando, realmente, eu não sei, a história de Bolsonaro era uma, depois que ele se candidatou era outra, eu não sei. A gente não sabe se realmente ele se converteu, se não se converteu. Mas de uma coisa nós sabemos: a ideologia a qual ele prega, né, o conservadorismo, é o nosso conservadorismo. Seja como for, se ele se converteu, não sei, se ele está enganando o povo, ele vai prestar conta diante de Deus. Né? O importante é que a gente sabe que ele está pregando o conservadorismo, a família. Né? É isso que faz parte da nossa pregação, daquilo que nós cremos. Né? Então isso nos faz pensar, e isso é uma guerra, irmãos. Isso é uma guerra, né, que está sendo travada. Nós temos os nossos vizinhos, temos nossos amigos no emprego, nós não conhecemos as pessoas. Né? As pessoas se achegam e nos enganam, ludibriam. É uma guerra. Ninguém carrega estrela na testa. Então, são 3 tipos de guerras, e Jesus está falando sobre guerra aqui, travada. E nós travamos diariamente guerras. E temos que tomar muito cuidado, como já foi dito no estudo aqui anteriormente. Ter muito cuidado, porque o inimigo está usando do silêncio, está usando mansamente sapatinho de algodão, né, para entrar na mente e no coração das pessoas. E quando a gente vê, a gente está descrente, sem fé, se apostatando da fé. Né? Então veja o cuidado que nós precisamos ter. Né? E aí ele prossegue: fome, pestes, terremotos em vários lugares. E isso é o que os nossos olhos têm contemplado. Né? Aí ele diz algo aqui
Tremendo, né? Vós sereis odiados por várias nações por causa do meu nome. Né? O verso 9. Então vós hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. Tempo de tribulação. Tempo de uma guerra fria. Né? E é isso que Jesus está falando aqui, né? É devido, irmãos, a esta revelação que Cristo narra dentro deste sermão profético. Jesus, ele também narra 4 parábolas, a qual nós lemos uma delas aqui. Né? Primeiramente, a parábola que o Senhor Jesus proferiu aqui, a parábola da figueira, né? Que está no verso... Deixa eu ver aqui. No verso 32. Aprendei, pois, esta parábola, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Está próximo de acontecer as coisas que o Senhor Jesus narrou, profetizou. E Jesus nos ensinou, essa figueira é clara, que é Israel. Que os nossos olhos devem estar voltados a Israel. E essa figueira já floresceu. Ela já foi constituída nação. Em 1947, foi constituído Israel como nação. Até então, eles estavam espalhados por todos os países. Haviam judeus para tudo quanto é canto. Mas a ONU organizou e constituiu o Estado de Israel e começaram então todos os judeus a se unirem ali em Israel. Onde houve a primeira guerra, porque os árabes ali começaram a guerrear contra Israel. Foram 6 anos de guerra para evitar que Israel se tornasse uma nação. Eles consideram essa guerra, porque eles dizem que todo país tem que ter uma guerra para obter a liberdade. Né? E Israel não poderia simplesmente assumir sem ter essa guerra. E aconteceu realmente. 6 anos de guerra. Né? E Israel é a figueira a qual Jesus se refere nessa parábola. E essa figueira já está florescendo. Nós estamos vivendo momentos finais. Né? A segunda parábola, a parábola dos 2 servos, que é o que nós acabamos de ler. O servo fiel e o mau servo. E dentro desta passagem que nós lemos, a qual nós queremos nos deter um pouco e meditar e refletir sobre ela, eu quero chamar a atenção dos irmãos que esta parábola, ela vem para mostrar algo que nós não enxergamos muito bem. Coisas que somente o Espírito de Deus nos traz revelação para compreendermos alguma coisa. Nesse texto que nós lemos, aonde ele profere estes servos, por isso estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir e a hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quando o escritor estava escrevendo este texto, falando quem é, pois, o servo, esta palavra servo não é uma palavra grega, mas ela está no aramaico, no original. E a palavra servo, no aramaico,
tem uma conotação um pouco mais diferente do que o doulos no grego. Este servo está falando exatamente sobre força, sobre guerra, coragem. Ele era um servo corajoso. Era um servo que dava a sua própria vida pelo seu Senhor. Este é o servo fiel a qual ele cita aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Então, no aramaico tem essa conotação, que é um servo corajoso, guerreiro, que se levanta, que não fica acomodado, atemorizado, escondido. Essa é a conotação. Eu achei muito lindo isso, ao ler em algumas bíblias de estudo, fazendo esta aplicação, porque essa é a característica que vai realmente mover o coração de Deus. Porque existem muitos servos, centenas e milhares de servos cristãos estão espalhados por toda a face da terra. Mas todos estes servos entrarão para o gozo eterno. Como eu disse no início, o mau servo, ele também era servo, mas era negligente. Se o seu senhor dependesse dele, certamente ele o trairia, embora sendo servo. Será que isso também não se enquadra no meio da vida cristã? Fazendo uma análise na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa maneira de agir, será que nos momentos que Deus, o Espírito Santo de Deus, está necessitando e precisando para que a gente seja forte, corajoso, a gente está se esmorecendo? Vamos falar o português, covarde? Na hora que o Espírito de Deus fala para você, fala do meu amor para essa pessoa. Ah, não, você é um advogado. Ah, esse aí é um doutor, ele vai me questionar. Não, eu não vou fazer isso não. Ah, servo mau. A conotação aqui de servo no aramaico é muito importante na vida cristã, irmãos. Deus precisa contar conosco em todos os momentos, em todas as horas. Porque existem muitos desafios. Existem pessoas que são totalmente contrários ao cristianismo, ao evangelho. E se não houver pessoas audaciosas e corajosas que enfrentam e que falam, eu não estou aqui dizendo, irmãos, para rachar a cabeça das pessoas e enfiar a Bíblia na cabeça. Não é isso. Mas é você não ceder a sua, como vou dizer, é você usar da sua fé, da sua coragem para você falar de Jesus. Não é ceder para o medo, é isso que eu queria dizer. Não é ceder para o medo. Ceder para a vergonha. Para a timidez. E nós estamos vivendo momentos finais porque o Senhor Jesus está prestes a tocar a trombeta. Ele precisa de servos fiéis, servos corajosos. Esta parábola dos dois servos, o servo fiel e o mau servo, representa aqui a coragem, a força. O servo fiel, a coragem e a força. Esse texto em questão, a parábola dos dois servos, apresenta duas qualidades de servos. Tanto o mau servo como o servo fiel. Fidelidade aqui, irmãos, acima de tudo, ela não pode estar condicionada a nada. Não pode estar condicionada.
olha, se Deus me abençoar financeiramente, eu vou servir a Deus. Se Deus me curar desse mal, eu vou servir a Deus. Se Deus me livrar dessa cruz, eu vou servir a Deus. Nós não estamos aqui no mundo, irmãos, para fazer barganha, exigir de Deus ou determinar alguma coisa de Deus. Nós podemos sim lançar sobre Ele as nossas ansiedades, os nossos desejos, chorar, derramar as nossas lágrimas, mas condicionar a nossa fé, o nosso serviço. É como foi dito aqui, né? Principalmente até em culto de ceia, é muito importante que a gente se esforce, vença o desânimo, vença o cansaço, vença os obstáculos para participar, para estar. Porque é assim que Deus quer os seus servos, né? O servo fiel. A palavra servo aqui do original aramaico quer dizer valente, guerreiro, forte. Já a seguir, os servos que vêm a seguir do mesmo texto, vem do grego, que é doulos, que quer dizer escravo, serviçal, submisso, humilde. Agora veja o que eu escrevo aqui. O mau servo pode ser humilde, submisso, mas jamais será valente, guerreiro e fiel. Porque a forma que Deus tem para distinguir o seu servo é através disso, da nossa fidelidade, da nossa coragem, da nossa ousadia. Né? E logo em seguida vem a parábola das 10 virgens, ensinando a prudência. Quem não conhece, né, a história das 10 virgens, que ao entrar nas bodas do Cordeiro, 5 delas eram prudentes e elas tinham azeite para aguardar, para esperar a vinda do noivo. Mas as outras não eram prudentes, eram tolas. E não levaram o azeite consigo. E o azeite das suas lâmpadas acabaram. E elas queriam que as prudentes dividissem com elas. E elas foram astutas, dizendo, olha, se nós dividirmos nosso azeite, o noivo pode vir e nós vamos ficar de fora. Vá até o mercado lá e compre. E aí elas saíram, foram comprar, e nisso veio o noivo. Veja que essas parábolas que Jesus descreve no monte ali das oliveiras, nesse sermão profético, Jesus está mostrando, irmãos, as coisas que os cristãos iriam enfrentar, que eu e você iríamos enfrentar. Cada parábola dessa. Vem a parábola também a parábola dos talentos, ensinando a perspicácia, a astúcia para granjear, que são princípios de fidelidade no pouco sacrifício, né? Sacrifícios. E o Senhor estava nos ensinando exatamente para vencer as dificuldades, as lutas diárias que nós temos, não somente na área material, também na área espiritual, através dessas parábolas. Sermos prudentes, né? Sermos fiéis, ensinando, né, a perspicácia, a astúcia. Nós precisamos ser astutos na vida espiritual, porque o inimigo, ele é sagaz. O inimigo, ele engana, ele ludibria. Quantas pessoas que começaram tão bem no cristianismo, tão bem, mas não se ativeram nas Escrituras, na palavra de Deus, e foram seduzidas pelo mundo, pelo engano,
Eu me recordo de um jovem que se converteu e foi uma bênção, ganhamos a sua esposa para Jesus também, tinha uma filhinha, e ele era cabo da polícia militar lá em Taubaté, e eles compraram um apartamento, não fazia nem um ano que estavam morando no apartamento, mas de repente, eu não sei o que aconteceu, ele saiu do exército, né? Ele saiu lá da polícia militar e ficou desempregado. E ele pediu oração e nós estávamos orando por ele. Mas ele não foi paciente para esperar de Deus realmente. E apareceu um serviço para ele para ser garçom. Trabalhar exatamente sexta, sábado, domingo, servindo bebidas, num ambiente terrível, um clube lá em Taubaté. E ele veio falar comigo e disse assim: olha, rapaz, isso não condiz com a vida de um cristão. Mas eu preciso pagar o meu apartamento, eu preciso... Rapaz, lembre-se que você tem esposa, você tem filho. Deus vai abrir uma porta para você, seja paciente. Mas eu não sei se é o amor ao mundo, porque ele era novo convertido, né? Não deu ouvido, e foi. E não foi um ano o casamento dele. Já traiu a esposa, saiu da igreja. Foi uma luta muito grande. Então, irmãos, o inimigo ele vem para enganar, ludibriar. E se nós não formos espertos, astutos, certamente o inimigo vai enganar e vai seduzir, principalmente na área sentimental. Quando aparece aquela pessoa que parece ser a cara metade, né? E aí a pessoa vai e constata que, depois que casa, né, constata que não era a pessoa certa. E o sofrimento é grande para muitos, para a família toda. Né? Então, irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sejamos filhos e fiéis ao Deus Altíssimo. Os que perseveraram até o fim, este será salvo. Nós vemos aqui no verso 13. Verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Né? E no verso 14 também, o evangelho do reino já está semeado em todas as nações. Estamos perto do fim. Verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu pergunto aos irmãos, os irmãos acham que ainda há algum lugar que o evangelho não alcançou? Sim. Você acha? Mesmo com a tecnologia, com a internet, com a TV, os índios agora estão todos reivindicando a internet nas aldeias. Nem todos. Aqui no Brasil. Mas tem aldeia intocada ainda. No meio da mata fechada, né? Ilhas. Eu não sabia onde é que é não, pra gente lá. Agora, Olha, esse versículo também pode estar se referindo ao fim apocalíptico, porque durante a tribulação o evangelho também será pregado. É difícil de saber se refere agora ou, né, no Apocalipse. mas pensando em agora, no momento, com toda essa tecnologia, com a TV, com os computadores, as redes sociais, olha, eu acredito que uns 80% talvez já tenham conhecimento do Evangelho. Falta muito pouco, gente. Muito pouco. Que diz a palavra de Deus que todo olho verá. Todo olho verá. Então eu creio que realmente estamos prestes ao ressoar da trombeta. Amém. Será no soar das trombetas que ele irá reunir todo o seu povo dos 4 cantos da terra. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijos, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos
de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, nós não podemos estar brincando de crentes. Não podemos estar brincando de servos. É sério o que nós estamos falando aqui. Muito sério. E se nós optamos a ser cristãos, se um dia levantamos a mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é incondicionalmente, irmãos. Independentemente se estamos bem financeiramente, se não estamos, se estamos com saúde ou se não estamos com saúde. Como é que diz o cântico lá? Deus é Deus. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não fizer, Ele Deus. Continua sendo Deus. E é isso, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Que é gratificante ser servo. Tem sim. Não é somente o reino eterno que vamos herdar, não. Aqui em terra mesmo, nós já iremos presenciar a glória de Deus, a graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque diz as Escrituras que nós iremos ensinar uma nova geração. Se hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho e defendendo essa fé, é porque os nossos pais assim nos ensinaram. E hoje nós estamos ensinando os nossos filhos. Estamos nos esforçando para ser exemplo. Para quê? Para quando eles constituírem famílias também, eles possam estar ensinando seus filhos, ensinando seus netos, passando de geração em geração. E é assim que o cristianismo tem varado esses 2 milênios. E tem chegado até hoje, forte, em todos os cantos da terra. Nunca ninguém conseguiu apagar o nome de Jesus. O Evangelho. Já tentaram destruir a Bíblia, mas ela está aí, filho. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e voltar para casa refletindo e meditando de que nós precisamos melhorar como servos. Fala, Senhor, eu tenho me esforçado para ser um bom servo, mas eu quero continuar, Senhor. Eu quero continuar na minha fé cristã, servindo a Deus com ousadia e com coragem. Eu confesso aos irmãos, eu acredito que muitos aqui também passam por isso também. Hoje, eu não sou como eu era quando eu me converti. Eu era muito mais audacioso e muito mais corajoso. E às vezes, de madrugada, aqui nesse sofá, eu oro a Deus e falo, Senhor, por favor, eu quero aquela ousadia, aquela coragem. Lá em Taubaté tem um rio, passa o rio na Paraíba, em Tremembé. E todos os anos tem a festividade lá dos espíritas que vão fazer homenagem a Iemanjá, no Rio Paraíba. Gente, é muita gente. É muita gente. Tudo vestido de branco. Jogando aquelas flores e aquelas velas e animais sacrificados. E nós tínhamos um grupo de jovens, 10, 15 jovens, que nós íamos evangelizar lá dentro. Teve uma feita que eles até no microfone lá falaram, nós estamos tendo a alegria de estar conosco hoje aqui, os evangélicos, comemorando Iemanjá com a gente. Não estava Iemanjá com eles, né? Eles estavam distribuindo folheto e falando do amor de Jesus, né? Mas tem que ser audacioso para isso. Tem que ser corajoso para isso. Né? Eu me lembro que tivemos um pastor aqui, já é falecido, o fundador da Igreja Deus é Amor. Quem me ajuda a lembrar o nome dele? Davi Miranda. Né? Ele estava falando em rede nacional aí, pelas rádios, que ele iria em Aparecida evangelizar o Papa. Quando o Papa pisou aqui no Brasil, né? E ele foi.
Aí foi. Eu não sei o que aconteceu, não sei se conseguiu chegar, porque a segurança é muito grande, eu não sei. Mas é a ousadia, é a coragem. Deus está precisando de pessoas corajosas para subir o morro do Betel. Evangelizar. Para finalizar, eu só quero contar um feito que aconteceu em Astolfo Dutra, Minas Gerais. Eu estava pastoreando a igreja lá e arrumamos um grupo de jovens para sairmos evangelizando. E havia um bairro, que é bairro de Granfino, bairro de Fátima. Só Granfino, só casa luxuosa, né? A alta sociedade de Astolfo Dutra morava nesse bairro. O restante era do lado de cá do Rio Pomba. Né? E quando eu saí com um grupo, mais ou menos, de uns 8, mais ou menos, né? Saiu eu e o irmão Zé, que era diácono da igreja, na frente, e a juventude atrás. E fomos, e eu disse para o pessoal, nós vamos lá no bairro de Fátima, evangelizar lá no bairro de Fátima. E aí um grupo de jovens lá, juntamente com a missionária também. Quando eu olho para trás, cadê eles? Sumiram, desapareceram. Eu disse, meu Deus, quando é que foi essa turma, gente? Ela sumiu, evaporou-se. E eu e o irmão Zé fomos lá no bairro de Fátima, tocava a campainha, dávamos folheto, falávamos de Jesus para um, para outro, né? Eu e o irmão Zé sozinho. E os jovens desapareceram. Demorado umas 2 horas mais ou menos, vem a missionária com toda a juventude. Aí ela disse, pastor, nós ficamos revoltados porque o senhor só queria evangelizar no bairro rico, não queria evangelizar no bairro pobre. E a juventude estava revoltada e falou que lá não ia porque lá o patrão mora lá, não sei quem mora lá, não sei quem mais mora lá, o prefeito mora lá, não sei quem mora lá. Eu disse, gente, você acha que eles não precisam da vida eterna também? Eles não precisam da salvação também? Mas ela estava na casa dela com os jovens orando e Deus repreendeu ela. E o Espírito Santo levantou alguém em profecia lá e repreendeu ela, que ela deveria estar ao meu lado lá evangelizando. E aí ela pegou a juventude e foi atrás de mim. Aí fizemos um bom evangelismo. Até se converteu gente, né? Foi bênção. Né? Mas é isso, irmãos. Deus precisa de pessoas audaciosas, corajosas, para fazer a sua obra nesses momentos finais. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, quero orar em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus eterno, eu agradeço, Senhor, por esta reunião, pelo estudo da Tua Palavra que tivemos aqui antes do culto, e agradecimento a Ti, ó Deus, por poder, Senhor, compartilhar esta palavra que Tu colocaste no meu coração com os Teus filhos, e que Tu, ó Pai, possa, através desta palavra, agir de uma maneira diferente, Senhor, em cada um de nós. Que ao deitarmos na nossa cama, nós possamos refletir, que ao momento em que fomos desafiados, Senhor, nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos nos colocar na brecha. Que possamos, Senhor, ser servos corajosos, fortes, para a glória do Teu santo nome. Amém. E faça desse pequeno grupo, Senhor, um grande grupo, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Mas um grupo que esteja alicerçados e pautados na Tua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos e rogamos a Tua bênção sobre a vida de cada um. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós que vamos dar alguns avisos e depois estaremos dando a bênção. Encerrando em nome de Jesus.